Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos bem-vindos. Vamos repercutir aí. Os planos vieram à tona, o que de fato estava acontecendo para Bolsonaro ir lá para a Embaixada da Hungria. A pergunta que não quer calar, todo mundo curioso, Bolsonaro não falava, não aparecia a verdade? Pois é, a verdade finalmente apareceu, tá aqui nesse vídeo, você vai repercutir comigo. Então vamos primeiro analisar aqui a matéria do Globo. Todo mundo torce o nariz, né? O pessoal aí da direita, o extrema-direita, os fãs do Bolsonaro em geral, quando fala da Globo, torce o nariz, a gente vai analisar, e depois a gente vai analisar a Revista Oeste também. Calma, que é os dois lados do fato, para a gente entender de verdade, sem fake news, sem nenhuma manobra. Aqui você sai podendo pontuar nas conversas que você tem aí com o pessoal que quer falar política, certo? Então, beleza. O que eu peço para você em troca? O joião. A validação aqui no nosso canal, se inscreve para você me encontrar novamente aqui, ativa o sininho das notificações e, claro, deixa o seu comentário aqui que eu estou lendo tudo que você escreve para mim e fala o caso que você quer que o jornalista aqui analise para você, tá bom? Vamos lá, primeiro a matéria do Globo na tela, a gente vai aqui deixando em tela cheia para você ler junto com a gente, né? Deixa maiorzinho aqui para ficar beleza, e a matéria diz assim, ó, militância cita plano de assassinato para justificar Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Matéria do Johannes Heller, aí de 28 de março, né, e depois a gente vai vir com a atualização dessa matéria que foi feita pela Revista Oeste, um contraponto de tudo que você vai ler aqui. Uma teoria conspiratória, aqui a foto, né, da embaixada, o Bolsonaro aqui com o pessoal da Embaixada da Hungria, e ele se alojou lá por 43 horas. Uma teoria conspiratória mirabolante tem sido disseminada por apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais para justificar a estadia do ex-presidente na Embaixada da Hungria no Brasil durante o Carnaval, poucos dias após uma operação da Polícia Federal que mirou o capitão da reserva e prendeu alguns de seus aliados mais próximos. A teoria de que Bolsonaro tentou se proteger de uma tentativa de assassinato iminente. Tá legal aí para vocês lerem, né? Um longo texto intitulado A Verdade sobre a Estada de Bolsonaro na Embaixada Húngara, com mais de 2.500 caracteres e encerrado com Viva os Húngaros, circulou em tom de denúncia por grupos de WhatsApp e Telegram, e também em perfis bolsonaristas no X, ex-Twitter, e também no TikTok, apontando um suposto complô da esquerda em conluio com a Venezuela para matar Bolsonaro. O ex-presidente, como você sabe, esteve na representação diplomática da Hungria no Brasil entre segunda-feira de Carnaval e quarta-feira de cinzas, apenas 4 dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis da PF, que atendeu o seu passaporte. Aí tem os vídeos aqui, a gente já cansou de ver, né? Mostra o Bolsonaro recebendo travesseiros e até uma pizza nas instalações da embaixada, onde dormiu durante a estadia. A PF apura as circunstâncias da visita inusual do ex-presidente à representação húngara em meio a especulações de que o real objetivo seria solicitar asilo político ou se proteger de um eventual mandado de prisão. Na versão do texto que viralizou, o ex-presidente teria permanecido sob a proteção dos húngaros até que a ameaça fosse neutralizada e só deixou a embaixada após o assassino de nacionalidade venezuelana sair do Brasil. Em resposta, o sistema teria vazado as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local para o jornal americano New York Times, né, que vazou, descrito como comuna global, com a intenção de criar um pretexto para prender Bolsonaro. Os húngaros só estão esperando o advogado de Bolsonaro dar a resposta para o STF para horas depois apresentar também as provas, tanto para os bandidos de toga como para o mundo, sustenta o texto. O fato obviamente não se confirmou, como adiantamos na última quarta-feira, sua defesa apenas alegou ao Supremo ser ilógico supor que o ex-presidente buscou asilo na embaixada. A narrativa desses apoiadores Bolsonaro, né, na narrativa desses apoiadores, Bolsonaro se refugiou após ser alertado sobre a conspiração por um aliado do país europeu, mas não pelo primeiro-ministro ultradireitista da Hungria, o Viktor Orbán, de quem é próximo, e sim pelo ex-premier Peter Medgyessy, que governou o país entre 2002 e 2004. De acordo com o texto que circulou nos grupos, Medgyessy, que foi da contra-inteligência daquele país por mais de 20 anos e viveu em comunismo na pele e hoje é um conservador anti-NOM, Nova Ordem Mundial, recebeu a informação e sentiu-se obrigado a avisar e proteger seu aliado Bolsonaro. O trecho justifica a intervenção húngara, atacando os serviços de inteligência do Brasil cheios de melancias e esquerdistas concursados. O problema dessa versão é que Medgyessy é historicamente ligado à esquerda húngara e é crítico de Orbán,
é opositor, a quem derrotou nas eleições de 2002. E, de fato, atuou na área da inteligência, mas não como o texto sugere. Para o pesadelo de Bolsonaro e seus instintos anti-esquerdistas, isso é a matéria dizendo, o ex-premier também atuou como agente secreto do regime comunista da Hungria durante a Guerra Fria, fato que foi revelado apenas após sua eleição e provocou uma crise política no país. A presunção de que o brasileiro e Medici seriam aliados próximos soa até como uma pegadinha da esquerda contra o bolsonarismo, mas o principal difusor da teoria no X foi o perfil Laurinha Opressora, espécie de homenagem à filha mais nova do ex-presidente, que atribuiu a informação aos reinos espirituais, aparentemente em tom satírico. Irônica ou não, fato é que a mensagem publicada na madrugada de quarta-feira pautou parte do ecossistema bolsonarista do antigo Twitter e chegou aos chats do WhatsApp e do Telegram, em tom de alarde. Alvo de zombaria da esquerda, o texto foi defendido pela militância de extrema-direita como verossímil, né? Extrema-direita como verídico. Muitos dirão que é teoria da conspiração, mas sinceramente essa teoria casa muito bem com o fato, respondeu um bolsonarista. A Hungria tem um excelente serviço de inteligência. Essa foi a motivação. Onde tem fumaça, tem fogo. Hungria protegeu Bolsonaro de ser assassinado pelo Fórum de São Paulo, questionou outro apoiador do ex-presidente. Tomara que seja verdade, torceu outra militante, dessa vez no Telegram, em resposta a um bolsonarista que atribuiu a tese conspiratória a um trunfo contra esquerdistas. Alguns apoiadores questionaram em chats bolsonaristas se havia fontes que corroborariam o relato não identificado, mas acabaram sem resposta. Caberá à Polícia Federal esclarecer, afinal, a resposta para o título do texto viral, a verdade sobre a estadia de Bolsonaro na Embaixada Húngara. Tá? Então, essa é a matéria do Globo, né? Obviamente que tem um jornalismo que não é imparcial, né? O texto mesmo já ironiza, mas também com base na ausência de provas desse relato que surgiu aí nas mídias sociais. Então, não é de todo um erro ironizar uma coisa que não tem base, certo? Agora, segundo a revista Oeste, Bolsonaro esclarece a ida à embaixada da Hungria no Brasil. O ex-presidente se pronunciou depois do jornal New York Times publicar imagens dele durante a visita à representação diplomática. Acho que tá legal para todo mundo ler, né? Jair Bolsonaro esclareceu nessa segunda-feira, dia 25, sua ida à embaixada da Hungria. Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal confiscar o passaporte do ex-presidente. Foi naquele rolo que prendeu o Valdemar da Costa Neto, lembra? Com a pepita de ouro no apartamento dele lá e tudo mais. A mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No dia em que o documento ficou com a Justiça, 2 aliados de Bolsonaro foram presos pela PF. Conforme nota divulgada pela defesa, Bolsonaro ficou 2 dias no local para manter contatos com autoridades do país amigo. Como é do bom conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires, diz o trecho do documento. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. O New York Times publicou hoje imagens de Bolsonaro na representação diplomática. O jornal teve acesso a registros de câmeras, as quais mostram o ex-presidente chegando ao local acompanhado de seguranças. Ainda de acordo com o New York Times, a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando se valer de sua amizade com o primeiro-ministro Viktor Orbán em uma possível tentativa de escapar da justiça enquanto enfrenta investigações criminais. Em uma embaixada, ele não poderia ser preso. O posicionamento de Bolsonaro também rebateu a interpretação do jornal. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem evidente obra ficcional sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fatos. Então, o Bolsonaro, às vezes, ele desperta um fanatismo tão grande em algumas pessoas que ele acaba sendo vítima desse fanatismo. Pois bem, você acha que se tivesse um plano para matar ele, ele não falaria? Ele mesmo validaria esses textões que surgem aí. Então, não foi um plano para matar o Bolsonaro, na minha visão, entendeu? Ele foi lá, sim, fazer contato. A gente que é de empresas, empresários, a gente faz network, né? Coincidiu de estar prendendo todo mundo no entorno dele e ele ter ido para a embaixada, que seria um local seguro para ele não ser preso na forma que ele disse. Agora, vão prender o Bolsonaro por quê? Qual é o crime imputado ao Bolsonaro? Me fala aqui nos comentários. E outra, por que a esquerda não prendeu o Bolsonaro até agora? Porque eles morrem de medo de prender o Bolsonaro e gerar uma comoção popular, porque não há crimes evidentes que possam ser imputados ao presidente. Eu não sou jurista, mas a gente conversa com o Pavinato, conversa com o Pavanato,
conversa com muita gente que troca umas ideias e realmente você fala, cara, primeiro que quem prendeu o Lula não foi o Bolsonaro. Por que o Lula quer tanto prender o Bolsonaro? Para tirar ele do jogo eleitoral. Só, por isso. Então, para a esquerda ficar feliz, prende o Bolsonaro e solta depois das eleições municipais. Para mim é isso que acontece. E tudo que o cara faz é motivo de fiscalização. E aí vem o Fantástico atribuindo o regime ditatorial lá da extrema-direita, né, fascista, falando que eles não gostam dos LGBTQIA+. A questão é como que a economia da Hungria está melhor que a do Brasil? Porque a nossa está uma porcaria. Ou para você está tudo bem, está sobrando dinheiro aí na carteira. Eu acho que esse governo atual está esquecendo de governar e está fiscalizando um ex-governo que é inelegível. Qual é a preocupação que o Bolsonaro desperta para você, Lula, governar direito o país, meu amigo? Já que você é o cara que o povo escolheu você de novo para estar lá, governe. Governe. Só isso. Não fica aí com coisa de quinta série, implicando com o ex-governador da sua cidade. O ex-governador está sendo fiscalizado aí como ex-presidente desse país? O ex-prefeito, o prefeito atual fica fiscalizando o ex-prefeito? Por que o presidente atual tem que ficar fiscalizando o ex-presidente, que nem está elegível? Qual que é o medo da esquerda em relação a isso? Isso me incomoda como brasileiro. Não é nem como eleitor, é como cidadão. Eu queria ver um país andando, rodando, voando, e aí a popularidade do Lula aumentaria, né? Ele não precisa forçar nada, ficar passeando na floresta com o Macron para aumentar a popularidade. Governe, simplesmente governe. Concorda? Discorda? Deixa aqui sua opinião, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Eu acredito que agora caiu no colo do Lula o maior escândalo desde que foi colocado na cena do crime, recolocado na cena do crime. Nós já tivemos aí ao longo desse período, desde o dia 1º de janeiro de 2023, vários escândalos e várias de hipocrisia. Recordes de desmatamento, mortes de Yanomami, mortes por dengue, fuga do capital brasileiro, aumento do desemprego, aumento da inflação. Tudo que você possa imaginar de ruim está acontecendo. E tudo contrário ao discurso durante sua campanha. Um dos pilares do discurso durante a sua campanha, que a gente fala que foi o orçamento secreto, né, que agora ele voltou a usar, o sigilo que ele está usando também, mas um que ele mais falava era a questão das mulheres. A defesa das mulheres, vamos resgatar o Brasil das mulheres, inclusive a maioria das mulheres votaram no ladrão, algo que a gente tem uma dificuldade para entender. Mas aí nós temos o recorde de feminicídio no Brasil no primeiro ano do governo Lula. É isso mesmo. O Brasil batendo o recorde de feminicídio, de mulheres sendo assassinadas justamente no primeiro ano do governo dele. Nós temos aí várias mulheres que faziam parte do governo no início, né, sendo demitidas, e assim como a ministra da Saúde sendo humilhada, envergonhada na reunião ministerial na frente de seus colegas, ao ponto que ela teve que sair chorando. Mas esse é, sem sombra de dúvida, o maior escândalo de todos, e eu quero ver muito como que o Lula vai sair dessa. Vamos e se lá. A imprensa, Jornal Nacional e o Globo vai dar a devida atenção. O que é que só você viu? O Lula tem os escândalos dele e tem os escândalos dos filhos dele, né? Que nunca trabalharam, nunca fizeram nada, nunca estudaram, mas de alguma forma são bilionários. De uma dessas pessoas que eu me refiro é esse cidadão aqui, ó, Luiz Cláudio Lula da Silva, né? Luiz Cláudio Lula da Silva é filho do presidente, diretor de um time de futebol que ganhou 1,5 milhões de reais do Ministério dos Esportes, o que é corrupção, é claro, mas isso não importa. A gente sabe que esse governo é corrupto e isso nunca espantou ninguém. Agora, a notícia que realmente chocou o Brasil hoje foi essa aqui, ó. Companheira acusa filho de Lula de agressões físicas e psicológicas. Levei cotovelada na barriga. Luiz Cláudio Lula da Silva é acusado de agressão por médica com quem se relacionou por 2 anos. Com quem por 2 anos ela acionou a polícia nessa terça-feira. Então, a companheira, a namorada desse cidadão, filho do Lula, né, quando as mulheres saíram para fazer o ele não, tá aí o ele não aí, ó. Olha o que deu. O cara chegava bêbado, né, agredia a namorada, verbal, física,
moral, fez um escarcéu na vida da mulher, ao ponto de que a mulher teve que ir na polícia prestar queixa, prestar um BO contra ele, e a Maria da Penha foi aceita, né? Então, puxar aqui, ver se você consegue chegar, mas não sei se vai dar para ver, tá aqui, ó. Família confirma Maria da Penha contra filho de Lula. Mulher do empresário Luiz Cláudio, filho do presidente Lula, Natália Quincariol, acusou o companheiro de agredi-la física e psicologicamente. Tá aqui a imagem do casal. Aí eu me pergunto, né? Nós estamos aqui diante de um escândalo. Isso aqui é um escândalo que nem a Miriam Leitão vai passar pano, vai conseguir passar pano. E quando eu falo que nem a Miriam Leitão vai conseguir passar pano para isso, é porque o escândalo é sério. Nós estamos falando de uma das bandeiras que eles gostam de levantar com tanto orgulho, né? Como se fossem proprietários de todas as virtudes e da moral. Mas aí para vocês verem a notícia que está dominando o noticiário hoje, né? Natália registrou o boletim de ocorrência eletrônica contra Luiz Cláudio no início dessa terça-feira na Delegacia da Mulher de São Paulo. Na sequência, ela prestou depoimento por videoconferência, no qual foi confirmada a identidade da médica. No BO, obtido por exclusividade pela Metrópolis, a vítima de 29 anos afirma que as violências, né, não posso falar essa palavra, senão derrubo o vídeo, são de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela relata que o filho de Lula deu uma cotovelada na barriga dela em uma das brigas no final de janeiro desse ano, quando ele teria se recusado a entregar o celular da companheira. Ele pegou o celular da moça, aparentemente, ela pediu o celular de volta, ele não deu o celular de volta para ela e deu essa cotovelada no abdômen dela. Segundo ela, os casos de violência têm se intensificado ao longo do tempo, colocando em risco sua integridade física e mental. A Metrópole Natália confirmou as acusações contra Luiz Cláudio apresentadas no boletim de ocorrência. A polícia ela contou que já foi afastada do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões e hospitalizada com crise de ansiedade. Diz também que recebe ameaças e ofensas constantes de Luiz Cláudio, sendo chamada de doente mental, tal. Cara, lembrando, esse é o cara que recebeu 1,5 milhão para do Ministério do Esporte. Ele é dono, né, diretor de um time de futebol, que é o fez uma baita escolinha clube de futebol esse dinheiro, e recebendo dinheiro público. Gracinha, fez uma baita escolinha, cara, também, isso aqui é uma bomba, isso aqui é um escândalo. Porque com certeza só por um momento, imagine se fosse, só por um momento, imagine se fosse o filho do Bolsonaro com uma notícia dessa. A mulher foi a mulher, isso porque a Janja estava esses dias para trás pedindo para que fosse feita uma investigação no caso do Daniel, do jogador Daniel. Ela vai pedir uma investigação nesse caso também? Será que a Janja... De que lado que a Janja vai ficar agora, hein? Da vítima ou do agressor? Será que a BIM vai ser usada também para desvendar esse caso? Ou será que o governo vai para cima justamente dos veículos de comunicação, da imprensa que veicularam essa informação? O mais provável é que seja esse. O mais provável é que o Metrópolis agora e todos os veículos de comunicação que divulgarem isso daí sofram uma forte, incisiva retaliação. Para concluir, para vocês entenderem, o filho do cara que fala que voltou para defender as mulheres, mas aumentou o feminicídio, humilha a ministra, o filho dele está sendo acusado de um dos piores crimes. E a imprensa vai fazer o que sobre isso? Muito bom. Deixa eu... Aqui já dá para... Muita gente vai falar assim, isso é mimimi, né? Não tem nada a ver com a economia e não sei o quê. O que a gente fala aqui é justamente porque as coisas são desproporcionais na mídia. Né? Veio o Nicolás Maduro aqui, deu um soco na repórter da Globo lá, tudo por isso mesmo. O delegado da Cunha acabou com a vida dele por conta de agredir a esposa. Certo? E aí vem o filho do atual presidente e faz uma cagada dessa. Não tem outra palavra para definir. Né? Os filhos do Bolsonaro também fizeram algumas cagadas, mas nenhum chegou nesse ponto aí de agredir mulher, ainda mais hoje, nos dias de hoje com Maria da Penha. Né? E pelo jeito já eram violências corriqueiras aí, pontuadas por mais de um veículo de imprensa e tudo mais. Então, o Luiz Cláudio tá numa frigideira agora. E aí é o que ele falou, resta saber se a Janja vai ficar do lado da nora agredida ou do enteado, né? Que é um enteado dela agora, o Luiz Cláudio. E resta saber se essa matéria vai ter acesso à grande mídia, e é por isso que eu amo aqui o YouTube e agradeço demais a plataforma por me permitir analisar casos como esse, né, sem viés nenhum. Tá ali, tem uma agressão,
né? A esposa, nome da menina Skin Cariol, inclusive. Absurdo. Não pode. Uma mulher você não pode levantar, eu aprendi, né? Você não pode levantar nenhuma pétala de rosa, muito menos a sua mão, um cotovelo na barriga. Isso é num cage, né? É no UFC, é no MMA que você faz essa medição de força, já que você é tão valentão. O que você acha? Você acha que a imprensa majoritária desse país vai passar pano pro Luiz Cláudio Lula da Silva? Não é Lula da Silva, né? O Lula é fake, né? É Luiz Inácio. É Luiz Inácio Lula da Silva, sim, né? Não é fake, não. Não é um nome de guerra, não. Eu tenho um amigo que é o Marcos Lula e o Marcelo Lula. Né? E eles falaram, pô, eu sou o Lula original, né? Mas o Lula também é Lula da Silva, não é? Será que a imprensa vai passar pano ou não vai? Comenta aqui para mim, curta, compartilha, esteja comigo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não esquece, siga aqui no Instagram também, o Thiago Parigiani. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai repercutir por que a Polícia Federal anunciou que vai encerrar as buscas pelos fugitivos de Mossoró. Estão falando que eles estão mortos. Será que isso é verdade? Você acha que eles morreram em fuga? Vocês acham que realmente tem que ser encerradas as buscas por esses dois fugitivos? Né? Como é que é o nome deles? O Tatu e o Deizinho? Você acredita nisso? Você acredita que deve ser encerrada a operação? Vamos assistir o que está sendo falado na internet. Vocês aí do comentário mandaram esse vídeo aqui para a gente analisar. Perguntaram, Thiago, é mesmo verdade? A Polícia Federal acredita nisso? Vamos ver junto? Depois eu venho contextualizando. Enquanto isso, você deixa aquele joinha, faça aqui o seu comentário, me diga de onde você está me assistindo, qual é o tema que você quer saber a verdade. Isso é muito importante aqui para a gente do canal Thiago Parigiani. A gente fez agora uma retrospectiva do caso Celso Daniel, com a resposta do assassino e da motivação desse assassinato. Vai entrar aí nos próximos dias aqui no nosso canal. E tem também todo o caso Adélio, os últimos fatos do caso Adélio aqui no nosso canal. Então vai lá na nossa biblioteca de vídeos e acompanhe. Mas vamos lá, vamos ver o caso aí agora do Tatu e do Deizinho, que estão fugidos, foragidos aí desde 14 de fevereiro. O que está acontecendo nesse caso dos fugitivos de Mossoró? A Polícia Federal vai desmobilizar toda a força-tarefa que foi criada dentro do estado do Rio Grande do Norte para realizar a captura dos foragidos Davidson e Rogério do Presídio Federal de Mossoró. A Polícia Técnica está trabalhando com a hipótese deles ou não estarem mais com vida dentro da mata, nas mais de 200 cavernas catalogadas, ou escapou desde o começo da fuga, do dia 14, e eles ainda ficaram 8 dias em Mossoró, no sítio do mecânico. Então a polícia agora está investigando para saber se realmente eles ficaram esses 8 dias ali escondidos. Até peças de roupas, assim como pegadas e vestígios, cheiros dos foragidos, pode ser uma orquestração do comando para poder ganhar tempo enquanto os foragidos evacuavam da área entre a região de Mossoró e Baraúna. A crise que foi instalada dificultou também a busca pelos foragidos, pois não tinha mais sincronização com os outros policiais locais, entre polícias federais e policiais locais, como Polícia Militar e a Polícia Civil. Acabaram trazendo ali uma discórdia, e isso tudo também pode acarretar em uma dificuldade na captura dos foragidos que, segundo a própria Polícia Federal, até algumas horas atrás, informou que estavam dentro da mata. Inclusive, entre o sábado e domingo, foi também descoberto algumas pistas, e os cães farejadores identificaram que o cheiro, que o odor deixado ali era dos foragidos. E o próprio ministro Ricardo Lewandowski afirmou que teria certeza absoluta que os foragidos estavam ali, depois de uma reunião que teve com a operação da Força Tarefa das Polícias Federais, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, que está aí trabalhando. Existe um prazo de 10 dias, mas esse prazo já está finalizando para que possa continuar
a caçada aos foragidos. E de lá são gastos milionários e o que teria está acontecendo. Os foragidos podem até mesmo não estarem aí, estarem em um patamar bem mais longe. Desde o começo da operação, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que por ele já tinha acabado com a operação, porque os moradores dos municípios de Baraúna e Mossoró já não tinham mais paz e nem conseguia mais dormir. A polícia também levantou a hipótese deles estarem recebendo ajuda dos próprios moradores, pois muitos moradores até hoje não deixaram, mesmo com liminar judicial, entrar nas suas... Então aí, ó, para aí um pouquinho. Então aí é um contrassenso, né? Se o governo chega e fala assim, ó, para a operação, porque os moradores estão com medo, não conseguem mais dormir. E aí vem falar que os próprios moradores estão ajudando. Se os moradores estão com medo, os moradores não ajudam. O governo tem que escolher o lado. Não dá. É muito louco, cara. É muita erva daninha na mente dessas pessoas que falam isso. Como que o povo está com medo, não está conseguindo dormir? Então vamos fazer o seguinte, suspende a operação. Isso aí é que nem você ter um pernilongo no seu quarto, tá? E aí você tá vendo ali o pernilongo, você tem que matar ele para você dormir em paz. Mas você escolhe cobrir o ouvido com o lençol. E a sua mão fica aqui, o pernilongo pica aqui. Gente, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Segue aí, vamos ver. O que tá falando? As residências para fazer uma investigação dentro da sua residência e também ao redor das casas. Assim como levantaram essa dúvida, também levantaram contra os policiais locais, dizendo que poderia ser uma facilitação, essa fuga, até mesmo dos próprios policiais que estavam passando por investigação. E isso soou como ofensa e acabou tendo ali uma retríplica de informação, informando que muitos gastos estavam tendo e apenas uma cortina de fumaça para o rombo que estava por vir. E realmente, mais de R$1 milhão já foram gastos nessa operação, na qual não vai chegar a lugar nenhum, pois agora começam as investigações em alguns estados para saber se os foragidos estão lá e caso finalize essa operação e não encontrem, existe sim a grande possibilidade deles não estarem com vidas e terem caído dentro de uma caverna. De alguma maneira, vai ser encerrada as atividades já nas próximas horas e, em seguida, a Polícia Federal vai começar a fazer um levantamento naquele território com menos efetivo, com menos homem, apenas fazendo um trabalho técnico para identificar com tempo se estão realmente ali ou se estão em algum outro local. Porém, o ministro Ricardo Lewandowski irá sentar e se reunir esta semana com equipes de segurança do governo para saber que decisão tomar, pois ainda existe uma última carta na manga, que é a equipe do Exército, mesmo a Polícia Federal sendo contra, informando que já fez todo o levantamento e que não precisa, mas ainda assim existe um outro lado que está forçando o ministro Ricardo para colocar a força do Exército na mata, onde existe uma qualificação e um preparo de uma equipe para poder entrar, pois o próprio ministro Ricardo diz e afirma que os foragidos estão ali. Ele fala com muita convicção que os foragidos estão ainda nessa mata, mesmo que a Polícia Federal ainda tenha dúvidas. Se estiver, estão sem vidas, devido ao clima da localidade e também os animais, como ali grutas que podem esconder mistérios, ao qual, se eles caírem dentro, dificilmente até mesmo uma máquina vai ter dificuldade para resgatá-lo. Então, o que se vê nesse momento é um gasto muito alto e perdeu o tempo, assim como também deixaram uma população aflita e preocupada, porque depois desse episódio, essa população de Mossoró e Baraúna não terá mais paz durante um bom tempo e sempre vai vir a lembrança e o medo de a qualquer momento entrar em suas casas, lembranças que irá demorar de apagar. Mas a gente vai continuar atualizando todos vocês,
mais novidade, vamos voltar. Lembrando que à noite estão cessando as buscas, pois o receio é muito grande também da equipe da Força Tarefa para entrar na mata à noite, pois o efetivo de homens diminuiu. Um forte abraço. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse foi um vídeo que vocês aí do chat mandaram aqui para a gente analisar, tá bom? Eu agradeço demais essa adesão de vocês. Podem mandar, sempre que mandar a gente vai atender o pedido de vocês aqui. E aí eu falei, putz, né, como bom jornalista, deixa eu checar essa notícia. Será que é fato? Eu vi no G1 e vi também aqui no Poder 360, tá aí na tela para você, que realmente é isso. A notícia foi dada agora, dia 28 de março, né? Força Nacional vai deixar as buscas por fugitivos de Mossoró. Tatu e Deizinho escaparam do presídio de segurança máxima em 14 de fevereiro. 28 de março de 24, o Ministério da Justiça e Segurança não vai aprovar o uso da FNSP, Força Nacional de Segurança Pública, em apoio aos esforços de captura de 2 foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró. Ao Poder 360, o ministro disse que a operação de busca entra numa segunda fase focada em ações de inteligência. A atuação da Força Nacional nas buscas pelos foragidos foi autorizada pelo Ministério em 19 de fevereiro, a pedido do diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, e prorrogada por 10 dias em 20 de março. Termina nesta sexta-feira, 29 de março. André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, diz que nesse momento o mais importante é o foco nas investigações da Polícia Federal, mas com permanência nas forças locais com intensa atuação das polícias militar e civil. Os policiais buscam por Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Davidson Cabral Nascimento, o Deizinho. Os dois escaparam do presídio de segurança máxima em 14 de fevereiro, a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal brasileiro. Em 14 de março, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que tinha acabado de assumir a cadeira do Flávio Dino, que virou ministro do STF, anunciou uma série de medidas no intuito de recapturar os fugitivos e aumentar a segurança nas 5 unidades penais federais. Leia mais essa reportagem. Os detentos conseguiram escapar do presídio de segurança máxima e seguem foragidos. Essa foi a primeira fuga da história, repetindo aí a informação que a gente deu ali em cima. Bom, o Ricardo Lewandowski achou que ia ter moleza depois da aposentadoria do STF, né, e já chegou com essa baita bomba, essa baita batata quente na mão dele, que depõe muito, fala muito contra a questão do governo atual, né? O governo Lula sofre com baixa popularidade e esse é um dos fatos, essa insegurança, né? Não só econômica, como jurídica, como agora prisional, que gera essa fuga. Lembrando que a gente teve uma fuga do caso não foi nem fuga, né? O Lázaro foi um cara que começou a cometer crimes, né? Ele não estava me corrija aí se eu tiver. O Lázaro tinha fugido? Eu acho que não, né? Acho que ele tinha ficado maluco. Ou tinha um papo que ele falou que não queria voltar para a prisão de jeito nenhum, ele preferia morrer do que voltar para a prisão. Acho que ele era foragido. E aí conseguiram neutralizar, né? Apareceu o corpo e tudo mais. Eu gosto muito dessa história de, vamos falar que morreu e não tem corpo. Né? É o que eu dei o exemplo do Pernilongo, só acredito depois que você mata o Pernilongo, aí você pode dormir em paz. O Comando Vermelho está ajudando a facção e tudo mais, o Lázaro não tinha facção, enfim. Pode ter várias coisas, mas, quantas pessoas estão ajudando? E quantas pessoas foram mobilizadas? A inteligência da Polícia Federal? Né? Será que a inteligência da facção é maior que a inteligência da Polícia Federal? Me responde aí. Complicado. E esse negócio de falar, morreu, caiu numa caverna. Gente, foram 2, são 2. Se um cai numa caverna, o outro olha e fala, eu não vou ali. Né? Os caras, você acha que esses caras não zelam pela vida deles? Eles fugiram de um presídio de segurança máxima. Fizeram o mais difícil. Aí vão cair dentro de uma caverna, vão ser comidos por uma onça. Com todo respeito. Eu acho que eles sabiam com o que eles estavam lidando, e é muito mais provável realmente terem plantado provas e estarem bem longe ali do Rio Grande do Norte, sabe-se lá como conseguiram escapar. Mas eu acho que tem que ser apurado, não pode desistir não. Talvez possa ser um blefe, muita gente levantou essa hipótese, possa ser um blefe da inteligência falando que vai baixar a guarda para de repente eles relaxarem e aparecer em algum canto. Pode ser também. Não duvido. Isso também faz parte da inteligência. Né? Jogar com um blefe. Ó. Vamos parar de procurar, hein? Ninguém tá procurando. Achei. Entendeu? Não tá valendo mais esconde-esconde. Apareceu. Pego. Pode ser.
que você acha que está acontecendo, hein? Mais uma bucha para a gente resolver aqui nesse canal. Deixa o seu comentário, me fala qual é a bucha que você tem dúvida hoje. Quer saber do corpo do Bin Laden? A gente vai atrás. É outro que falaram que morreu e até hoje não apareceu. Saddam Hussein apareceu o corpo. Mas o Bin Laden, Bin Laden. Se inscreva no canal, deixa o seu joião. Tamo junto, ó. Se inscreva aqui, ó. Olha quem tá aqui hoje com a gente, hein? Pela primeira vez, a plaquinha de 100 mil que vocês deram aqui pro canal. Se inscreva aqui no meu Instagram também, tá? Thiago_Parigiani. Tamo junto, até a próxima.